Rede Globo apresenta Mundo Animal. Os insetos tanto fascinam como irritam o homem desde o princípio da civilização. Mas houve a abelha de mel, que ganhou a reputação de melhor amiga do homem no mundo dos insetos. O mel doce e dourado é apenas o agradável subproduto do trabalho das abelhas. Essas abelhas povoam cerca de 80% das nossas safras. Sem elas, a agricultura teria de mudar drasticamente. Por serem tão vitais para a nossa economia, os cientistas estão tentando saber mais a seu respeito. Como se comunicam, de que flores gostam mais, moléstias que as afetam e, o mais importante, qual o seu total potencial pode realmente ser. Vamos aprender mais sobre a poderosa e pequenina abelha e por que precisamos da sua ajuda. Quando o verão é quente e o perfume da natureza enche o ar, é a época da abelha de mel ir trabalhar. Como um mágico, esta notável criaturinha suga o néctar das flores e transforma-o em mel. Mais importante ainda, a abelha espalha o pólen de uma planta para outra, possibilitando que criem-se novas sementes e assim reproduzam-se. O homem estaria em graves dificuldades sem as safras nos campos. É por isso que ele tenta saber o mais possível sobre as abelhas e seus métodos mágicos. À beira do deserto de Tucson, no Arizona, há uma comunidade única financiada pelo governo, o Laboratório da Abelha. Chefiado pelo Dr. L.M. Stenifer, é inteiramente devotado à pesquisa experimental sobre a abelha. As abelhas de mel estão em apuros. Seus membros estão diminuindo. Os cientistas culpam o que eles chamam de pressão ambiental. O uso de pesticidas químicos, por exemplo, frequentemente destrói tanto os insetos úteis como os daninhos. Nem há muito mais espaço para criar abelhas com as cidades se expandindo e invadindo os campos. Com menos abelhas para trabalhar nos campos, o agricultor tem de procurar maior eficiência para polinizar as plantações. O laboratório de abelhas espera fornecer a solução. Possivelmente um novo método de criar as rainhas que aumentará o número de colônias e eventualmente mais abelhas para o campo. A Sociedade das Abelhas é soberbamente organizada. Como esta abelha operária que mantém o ar circulando pela colmeia em benefício das larvas recém-chocadas da rainha. Os zangões nunca estão ocupados, a menos que estejam acasalando-se com a rainha. Eles são os playboys da colmeia. O favo de mel é uma armadilha mortal para uma abelha cujo lugar não seja ali. Os estranhos são literalmente feitos em pedaços. Como convém à realeza, a rainha é criada em uma célula maior. Seu surgimento dá vida nova à colônia, pois só uma rainha pode botar ovos. Os hábitos de acasalamento da rainha são difíceis de regular. Mas aqui, no laboratório, uma seleção fornece a ela um par digno de sua condição real. H.K. Poole tem feito extensas pesquisas envolvendo a inseminação artificial da rainha. Normalmente, ela casaria em voo livre, onde houvesse zangões disponíveis. Se os zangões forem de força inferior, então os descendentes da rainha serão igualmente fracos. Para evitar tal possibilidade, o Sr. Cole usará sêmen extraído de um zangão de reconhecidas qualidades. A rainha foi discretamente anestesiada. Embora agora já se tenha tornado uma prática comum, a inseminação artificial é sempre uma operação delicada.
As realizações de qualquer laboratório dependem em grau considerável do equipamento disponível. O laboratório de abelhas é provável que seja o mais completo em seu gênero no mundo. Para completar a inseminação artificial, a câmara do ferrão da rainha é aberta por meio de retratores. Depois de examinar a abelha com o microscópio, o Sr. Cole coloca a seringa na abertura. Espantosamente, com essa única injeção, a rainha será capaz de produzir centenas de milhares de ovinhos, o núcleo de uma colmeia forte e sadia. O sêmen também pode ser armazenado para uso futuro. Assim, um criador de abelhas poderá escolher a época de sua rainha engravidar. Terá novas abelhas precisamente quando as desejar, quando as plantações estão prontas para a polinização. Assim que se livre dos efeitos da anestesia, a rainha está pronta para botar os ovos. A rainha bota os 2.000 ovos diariamente, trabalhando continuamente 24 horas. Os de cor-de-rosa mais vivos são os inseminados artificialmente. Eles lembram ao criador de abelhas o exame do seu enxame pela qualidade e eficiência. Quando os ovos transformam-se em larvas, são cuidados pelas abelhas enfermeiras, que os alimentam com uma mistura de mel e pó. Nem uma só célula é esquecida. Nenhuma operária recusa a tarefa. Com a ajuda do homem, a abelha está, na verdade, melhorando o plano da natureza. Como um enxame de abelhas furiosas. Todos já ouvimos essa expressão, mas para John Mills, funcionário do laboratório, as palavras têm mais do que um significado casual. Quando inspeciona a colmeia, ele deve proteger-se com uma cortina de fumaça. Ninguém sabe por que a fumaça acalma as abelhas, embora os criadores já a usem há séculos. Durante muito tempo, o homem se viu frustrado para construir uma colmeia satisfatória. Parecia que a abelha insistia em grudar tudo em seu interior. Portanto, nada era removível, incluindo as abelhas. Não foi senão em meados do século XIX que um professor chamado Langstroth notou que as abelhas deixavam minúsculas passagens entre seus favos de mel. Ele incorporou o chamado espaço das abelhas no desenho de sua colmeia, e o sucesso foi imediato, a tal ponto que hoje Lorenzo Langstroth é conhecido como o pai do criador de abelhas americano. No final da primavera, muitos milhares de novas abelhas operárias já nasceram. Essa força incontrolável traz usualmente mais pujança do que o necessário para manter o apiário. John recolhe o excesso de força usando faixas que raspam a substância do corpo das abelhas. Ele analisa o pólen e usa-o em experiências nutricionistas. Pelas pesquisas do pólen, o laboratório de abelhas espera desenvolver uma dieta artificial para as abelhas. E assim, em pleno inverno, a abelha poderá receber a mesma nutrição valiosa de quando as flores estão disponíveis. O agricultor será beneficiado, tendo a colônia de abelhas em força total o ano todo. Talvez até mesmo a queda da população de abelhas possa ser invertida. O segredo pode estar neste acúmulo de pólen. Portanto, vai voltar ao laboratório para mais trabalho. Com a comunidade das abelhas pesadamente concentrada na colmeia, qualquer doença pode espalhar-se como a peste.
Como microbiologista do laboratório, Martha Gillian pesquisa os meios de imunizar a abelha. Tirando amostras sanguíneas, a cientista pode estudar, ao natural, a resistência das abelhas às bactérias perigosas. A doutora Gillian está experimentando o soro de coelho como uma possível vacina. Um dos problemas pendentes é como administrar uma vacina a uma criatura tão pequena como a abelha. A principal esperança para o futuro parece ser o uso do spray. Os biologistas há muito acreditam que as flores são coloridas para ajudar certos insetos a encontrarem o seu alvo. A interdependência entre a planta e o animal é um dos motivos do mundo, da mãe natureza, parecer rolar tão suavemente. A abelha pode distinguir apenas 4 cores: amarelo, azul, azul esverdeado e ultravioleta. A cor vermelho realmente parece preta para uma abelha. Contudo, certas flores vermelhas refletem os raios ultravioletas do sol. A abelha simplesmente reconhece o ultravioleta em vez do vermelho. Pintar a alta entrada facilita a abelha achar seu lugar certo, contanto que seja em uma cor que a abelha reconheça. As abelhas também demonstram preferência por uma cor ao procurar comida. Aqui, o favorito parece ser o azul espacial. O senso de sabor das abelhas pode ser descrito como quanto mais doce, melhor. Todos os líquidos experimentados devem ter uma base de açúcar. De outra forma, a abelha não tocará a solução. Nem vai querer a solução na colmeia se tiver um baixo conteúdo de açúcar. As flores são adaptadas para satisfazer essas necessidades, produzindo néctar, uma alta concentração de açúcar. Quando a abelha faz o mel do néctar, a concentração de açúcar ainda é aumentada pela evaporação da água. As abelhas também podem provar o que seja amargo, azedo ou salgado. A atual experiência envolve a mistura do sal em várias soluções de açúcar. O objetivo é achar uma solução que agrade a um grande número de abelhas. Tais informações podem ser muito valiosas para um agricultor que queira atrair a colônia para os seus campos. De fato, não há melhor maneira de tentar uma abelha ajudar o homem do que oferecendo-lhe uma recompensa doce. A flor artificial é um instrumento de treinamento. A abelha sempre acha sua solução açucarada favorita na mesma pétala da mesma cor. Com esses métodos, os pesquisadores esperam encorajar a abelha a polinizar certas safras específicas. Assim, o engenho dos homens equipara-se aos infalíveis instintos das abelhas. Isso, eventualmente, pode significar colheitas mais abundantes, graças a essa minúscula trabalhadora. Criar abelhas representa um total desafio para o homem. Em certas áreas de pesquisas, ele tem feito um progresso consistente. Por outro lado, certas técnicas obstinam-se a resistir às inovações. O método atual de criar rainhas originou-se no ano de 1883. Quando as larvas têm 24 horas de idade, são transferidas ou plantadas, como dizem os criadores, de suas células às cápsulas da rainha feita pelo homem. As cápsulas são feitas de cera bastante grandes para acomodar o corpo aumentado da rainha. A cápsula contendo a larva é colocada em uma colônia que não tem a rainha. Já que a rainha é a chave da sobrevivência para a colônia inteira,
as operárias aceitam a larva e prodigalizam-lhe a geleia real, que elas próprias segregam. Nessa dieta contínua de geleia real, eventualmente é produzida a abelha rainha. A larva é mantida na colônia por um período que vai de 24 a 48 horas. Na colônia incipiente, as operárias não têm permissão de voo livre. Elas devem manter seu serviço durante o período crítico, no qual a larva da rainha está desenvolvendo. Na colônia incipiente, a larva é de novo transferida para o que se chama a colônia construtora de células. Aqui, as abelhas operárias têm permissão de voar para fora ou para dentro da colmeia, enquanto a larva continua alimentando-se com a geleia real. Quando a larva tem 5 dias de idade, a cápsula da rainha é selada com cera das abelhas. Depois de mais 5 dias, a cápsula será removida para uma colmeia especial, para esperar o surgimento das rainhas virgens. Para o criador de abelhas, tudo se resume em ficar atento, observando um rígido programa horário. Sua principal preocupação é separar as rainhas assim que elas surgem. De outra forma, elas se matarão. As abelhas parecem perceber que só pode haver uma rainha. A abelha de mel é uma artesã de primeira classe. Essas esquisitas células da rainha falam por essas fabulosas artífices. Há algo de miraculoso na transformação da larva de uma operária em uma rainha. A geleia real, que é responsável por essa mudança, é produzida por glândulas na cabeça das abelhas operárias. Os cientistas esperam achar um substituto para a geleia real e usá-lo para aumentar o número de rainhas. Mas quanto à cera e ao mel das abelhas, a fórmula secreta da natureza tem resistido à duplicação. Quando a abelha vai visitar as flores, geralmente permanece com uma única espécie de planta. Contudo, o homem ainda não sabe que particular odor atrai a abelha para a planta. O Dr. Gerald Loper, o biologista das plantas do laboratório, está atualmente em experiências com várias flores conhecidas por atraírem as abelhas. Para isolar os vários componentes que formam o aroma das flores, o Dr. Loper usa um instrumento chamado acromatizador. Esse aparelho fornece um gráfico que possibilita ao pesquisador identificar a composição química do cheiro da flor. Qual é a aplicação prática de tal experiência? Bem, primeiro que tudo, os elementos químicos produzem o odor desejável para a abelha. Pode ser usado num local de alimentação artificial. A abelha desenvolve um apetite pela flor segundo o cheiro que exala. Mais tarde, a abelha pode seguir o mesmo cheiro no campo, onde polinizará a flor. Informações adicionais técnicas saem da telemáquina de escrever. Mais e mais, a ciência serve à agricultura. As abelhas comunicam-se da mais fascinante maneira. Quando uma abelha operária descobre uma fonte distante de néctar, ela regressa à colmeia e transmite a boa notícia por meio de uma dança. Os movimentos da abelha são quase como um código, fornecendo direções quanto à localização do néctar ou pólen. Outras operárias lançam-se rápido ao ar, ansiosas como sempre para enriquecer a colmeia. Para a devida pesquisa, o Dr. Henry Spangler requer uma câmara à prova de som. Ao que até agora se sabe, as abelhas não usam sons trazidos pelo ar como meio de comunicação, mas podem detectar vibrações e reagir a elas. A abelha é então removida de todas as vibrações, exceto as próprias. A curiosa atividade das abelhas jamais cessa, e a observação torna-se possível numa colmeia superativa.
Impondo-se vibrações sonoras em uma colmeia, consegue-se um efeito notável. As abelhas começam e param em reação à vibração. E o homem que opera a chave telegráfica está no comando. Para o criador de abelhas do futuro, isso significa que as vibrações poderão ser usadas para controlar as atividades febris das abelhas. Há mais de 2000 anos, Aristóteles notou a constância dessas criaturas. Como as operárias dependiam de uma única espécie de planta como fonte de néctar e pólen. Que maravilha este pequenino e útil inseto e seu lugar na natureza não terem diminuído com a passagem dos séculos. Hoje, os tranquilos arredores de Tucson, no Arizona, fervilham com as atividades e pesquisas do laboratório de abelhas, para nos informar mais do que jamais soubemos sobre nossa esplêndida ajudante, a minúscula abelhinha. As complexidades de uma abelha permanecem, de certo modo, um mistério para os cientistas. Mas eles trabalham para que um dia em que possa ser criada uma colmeia no momento preciso em que as safras estão em flor. Pois isso parece deixar a colônia sadia e livre de doenças. E a dieta organizada pelo homem possa garantir que haja sempre o alimento certo na colmeia. Em um mundo onde as espécies estão frequentemente em perigo, é confortador ver o homem trabalhando para beneficiar um dos menores membros do mundo animal. Na próxima vez que vejam uma abelha trabalhando em uma flor, parem, olhem mais de perto. É fascinante, pois sabemos como o trabalho dela é realmente importante para todos nós.